Concluindo a nossa série Destituído de Sua Glória, estudaremos agora o tema: que tipo de natureza assumiu Jesus ao vir a este mundo? Muito bem. Hebreus capítulo 2 foi o texto então que nós lemos e meditamos semana passada. Tanto Hebreus 2 quanto Hebreus capítulo 4. No caso, o primeiro foi Hebreus, carta aos Hebreus capítulo 2, versículo 14 até o versículo 18, que diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, então está se referindo aqui a Jesus, o Filho de Deus, ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então nós vimos aqui claramente, a Bíblia é clara, inclusive Hebreus 4,15 diz, 4,15 de Hebreus: porque não temos sumo sacerdote, se referindo à pessoa de Jesus também, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, ao analisarmos então, especialmente o texto que nós lemos em Hebreus capítulo 2, do verso 14 ao 18, inclusive, nós entendemos claramente que ali nós temos coisas ali sendo ditas de forma conclusiva, não é? Ou seja, ele participou das mesmas coisas, Cristo no caso. O que quer dizer isso no caso? Que mesmas coisas seriam? Inclusive nós vimos nos versículos anteriores que eles dão a resposta, como nós já acabamos de ler, as mesmas coisas das quais nascem os filhos, ou seja, carne e sangue. Então quando você e eu nascemos, nós nascemos com uma natureza humana, não aquela natureza humana que Adão tinha antes do pecado. Uma natureza humana enfraquecida pelo pecado. Diz que Cristo participou também das mesmas coisas, e o contexto fala de carne e sangue, tá? Que é aquela carne, repetindo, que os filhos participam. Você, eu, minha mãe, sua mãe, seu pai e assim por diante. Então, através dessa ilustração, o escritor bíblico ali, ele fecha todas as possibilidades, queridos e queridas, de especulações sobre qual era a natureza humana de Cristo. Qual era a natureza humana dele. Então, na verdade, nada poderia ser mais convincente ao lermos esses textos. Uma vez que nenhum filho foi nascido no mundo antes de Adão e Eva, como já comentei, antes de Adão e Eva cometerem pecado no caso, então está fora de questionamento que cada filho que tem participado da carne e do sangue necessariamente é participante da natureza caída de Adão. Então a nossa natureza é a natureza caída, decaída, enfraquecida de Adão. Diz que Jesus participou também desta mesma natureza. Foi o que nós lemos aqui no contexto, nas entrelinhas. Então, quando o autor de Hebreus escreveu que Jesus participou das mesmas coisas em tudo, não é, no caso, feito semelhante a seus irmãos em tudo, isso é uma afirmação inquestionável. Somente se alguém provasse, por exemplo, que alguns filhos foram nascidos da carne e do sangue, sem uma natureza caída, ou decaída, ou enfraquecida pelo pecado, é que se poderia, então, de forma racional, desafiar a natureza de Cristo pós-queda. Qual era a natureza pós-queda? Aquela do Adão depois do pecado. Mas não há nenhum texto, não há nenhuma prova bíblica que questione a questão de Cristo participar assim como eu e você participamos de carne e sangue. Inclusive, como nós lemos agora há pouco, diz que ele não veio socorrer os anjos, mas ele veio socorrer a descendência de Abraão. Qual natureza a descendência de Abraão até hoje carrega sobre si? Uma natureza enfraquecida pelo pecado. Então, o mesmo versículo declara que ele tomou a mesma natureza de todos os outros filhos nascidos, a fim de ele ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote, para fazer então reconciliação pelos pecados do povo.
Portanto, somente assim ele poderia ter sido qualificado, meu amigo e minha amiga, como um representante apropriado da família humana perante o Pai. Por quê? Porque ele sabe o que você passa. Ele compreende as suas lutas, suas tentações. Ele mesmo foi tentado, ele mesmo passou por lutas, decepções. Eu vou fechar logo mais aqui com alguns pensamentos que vão nos ajudar ainda mais a entender isso. Então essa é realmente a verdadeira força do Evangelho. Não é só o que Jesus fez por mim, e basta eu aceitar a Cristo como meu Salvador, mas eu não glorifico a Ele na minha vida. E quando Ele voltar, como é que vai ser? Se a salvação se resume em apenas o que Cristo fez, então o próprio Satanás terá direito ao céu. Porque se é só o que Cristo fez por mim, e aí já está tudo resolvido o problema, então quantas e quantas pessoas irão para o céu em pecado, não é verdade? Porque não houve vitória, como se a santificação não fizesse parte do plano da redenção. Então o próprio Satanás poderá também ter acesso ao céu, não é? Se alguns podem, por que o próprio Satanás não pode? É complicada essa questão. Então nós temos que entender que salvação não é só justificação pela fé, mas é também santificação pela fé. Justificação pela fé é o nosso título para o céu. Cristo é o nosso substituto pelo que ele fez lá na cruz. E santificação pela fé é a nossa adaptação para viver no céu. É a experiência que Cristo teve de vitória na sua e na minha natureza, onde ele vai comunicar essa experiência com você e comigo, para que assim como ele venceu, você também vença. Então alguém pode argumentar que Cristo poderia fazer tudo o que ele quisesse, não é? Sem limitações de qualquer tipo, por exemplo. E de fato ele poderia, sim, ele poderia ter escolhido pecar, sabia? Mas ele não fez. Amém? Ele poderia ter escapado da dor, dos espinhos, dos pregos, mas não fez isso. Ele poderia ter vindo em uma natureza que não sofresse a morte. Um outro detalhe, vocês se lembram daquilo que nós estudamos no começo dessa série? Que a natureza do Adão antes do pecado, ela não poderia morrer, a não ser que Adão pecasse. Mas diz que Cristo morreu. Mas ele não pecou. Fica complicado realmente nós dizermos que Cristo assumiu a natureza do Adão antes do pecado. Ele teria que assumir a minha e a sua natureza para provar para você e para mim que assim como ele venceu, você pode vencer. Obviamente que nós já estudamos que havia uma diferença, mas não no sentido de vantagem de Cristo sobre nós. Cristo ele já nasceu, digamos, renascido, porque ele já nasceu com a natureza divina e assumiu a nossa natureza humana. Nós nascemos apenas com a natureza humana e precisamos participar da natureza divina. Mas aí eu até usei outro dia o exemplo de Enoque, não é? Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus e já não era porque Deus o tomou. Obviamente que Enoque, no decorrer da sua vida, ele passou pelo novo nascimento. Ele chegou num estágio onde as suas tendências herdadas e cultivadas para o pecado estavam todas dominadas, subjugadas, colocadas sob o domínio da vontade de Deus. Mas mesmo assim ele poderia ainda pecar. Portanto, embora Cristo já tenha nascido, digamos, renascido, ele poderia pecar. E foi ainda mais difícil, porque assim como o caráter dele era superior ao nosso, porque ele já nasceu renascido e nós precisamos nascer de novo, ele foi muito mais tentado do que eu e você. Você já passou por uma experiência, vou usar aqui uma ilustração que vai ajudar a entender ainda melhor. Já passou por uma experiência de você se apegar bastante a Deus, bastante mesmo? Começar a orar, jejuar, começar a tirar tudo aquilo que não presta dos seus olhos, diante dos seus olhos, guardar as entradas da alma, né, as avenidas da alma, digamos assim, para que sua mente se mantenha pura. O que começa a acontecer? Começa a acontecer um monte de provação, não é? Não é verdade? Um monte de coisa começa a acontecer. Né? Parece que o diabo fica com mais ódio ainda. Parece que a tentação vem ainda mais forte. Assim era com Jesus. Por exemplo, Jesus não tinha tendência para usar drogas. Mas a fome e a sede que ele sentiu no deserto foi muito mais difícil ele vencer. No caso, a fome, né? Vamos focar a questão ali da fome. Quando Satanás disse, se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Foi muito mais difícil para Cristo vencer essa tentação do que para um drogado vencer o vício de usar drogas.
Então é isso que nós temos que entender. Portanto, meus amigos e minhas amigas, devemos agradecer a Deus porque Ele não fez coisas no sentido de que Ele não cedeu à tentação. Mas Ele se humilhou, Ele se tornou obediente até a morte. A própria morte de cruz. Que grande Salvador é o nosso Deus, não é verdade? Pensando assim, olhando para um Cristo desta forma, não olhamos para um Cristo super-homem, como se você dissesse assim, Jesus era Jesus, né? Eu sou eu. Mas agora que você olha para Cristo como um irmão seu na carne, passando pelas mesmas lutas e tentações, e tendo vencido, você pode ter a certeza que você pode ser um vencedor também. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador, ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Essa vinheta, ela, digamos, resume tudo aquilo que nós temos estudado nesta série. E qual é a vitória que Cristo quer dar a você? De repente é uma vitória financeira? De repente é uma vitória no que se refere à prosperidade em si? Muitas pessoas têm confundido o que é glorificar a Deus em relação ao verdadeiro conceito do que é realmente glorificá-lo. E glorificar a Deus e a vitória que Ele realmente quer nos dar, no sentido de glorificar a Ele, é a vitória sobre o pecado. Todas as demais coisas, Deus ele pode acrescentar na nossa vida de acordo com as necessidades e de acordo com as circunstâncias e, acima de tudo, de acordo com a vontade dele. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Aqui é Jesus dizendo: no mundo passeis por aflições, né? Você terá aflições, terá aflição, passará por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que sentido haveria de ele dizer isso aqui, a você e a mim, quando você lê esse texto, se ele tivesse vindo na mesma natureza que Adão tinha antes do pecado? Não é complicado? Agora, quando eu entendo que ele veio na condição do Adão depois do pecado, e já explicamos os detalhes, não é sobre isso, várias vezes aqui, para que você tenha claro em sua mente que Cristo nunca pecou, que ele foi puro por toda a sua vida. Ao olhar para ele, na sua condição e na minha, porém sem pecado, isso te dá ânimo para que você realmente seja um vitorioso, não é verdade? Não é assim? Não acontece isso com você? A mesma coisa aconteceu comigo. Eu quero compartilhar, portanto, alguns pensamentos com você devido a essa questão colocada aqui. Ouça bem alguns pensamentos que eu vou ler aqui para vocês, ok? Quando enfrenta provas e perplexidades, o seguidor de Cristo não deve ficar desalentado. Ele não deve abandonar a sua confiança se não conseguir realizar todas as suas expectativas. Quando ele é fustigado pelo inimigo, ele deve lembrar-se da vida e de provação e desalento que Cristo viveu. Seres celestiais serviram a Cristo em sua necessidade. E isso não fez, porém, com que a vida de Jesus fosse isenta de conflitos e tentações. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Se o seu povo seguir este exemplo, eles serão imbuídos pelo seu Espírito e anjos celestiais o servirão. As tentações às quais Cristo foi submetido eram uma terrível realidade. E como livre agente moral, ou seja, ele tinha liberdade de escolher pecar ou não, ceder à tentação ou não, ele foi posto à prova, verdadeiramente foi posto à prova. Com liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. Inclusive, se não fosse assim, se não fosse possível que Jesus caísse ou que ele pecasse, não poderia ter sido tentado em todos os pontos, como diz a Bíblia, não é? Como a família humana também é tentada.
pois as tentações de Cristo e seus sofrimentos diante delas eram proporcionais a seu elevado caráter sem pecado. Mas em todo momento de aflição, Cristo se volvia para o Pai. Ele resistiu até ao sangue, naquela hora em que o temor do fracasso moral era como o temor da morte. Quando ele se prostrou ali no Getsêmani, na agonia de sua alma, gotas de sangue caíram-lhe dos poros e umedeceram os torrões da terra. Ele orou com fortes clamores e lágrimas, e foi ouvido naquilo que temia. Deus o fortaleceu como fortalecerá a todos os que se humilharem, lançando-se de alma, corpo e espírito nas mãos de um Deus que guarda o seu conserto. Portanto, sobre a cruz, Cristo conheceu, como nenhuma outra pessoa pode conhecer, o terrível poder das tentações de Satanás. E seu coração transbordou de compaixão e perdão por aquele ladrão da cruz, por exemplo, que havia sido enganado pelo inimigo. O coração de Cristo foi lancinado por uma dor muito mais pungente do que a dor causada pelos pregos que lhe foram cravados nas mãos e nos pés. Ele estava levando, queridos e queridas, os pecados do mundo todo, suportando nossa punição. A ira de Deus contra a transgressão do homem que tinha cometido o pecado no Éden. Sua aflição abrangeu a atroz tentação de pensar que tinha sido abandonado pelo Pai. A sua alma foi afligida pela pressão de grande treva, temendo que ele se desviasse de sua retidão durante a terrível provação. A menos que haja a possibilidade de ceder à tentação. A tentação não é tentação. Ela é resistida quando o homem é fortemente influenciado a cometer uma má ação. E sabendo que pode praticá-la, resiste pela fé com firme apego ao poder divino. Foi esta a provação pela qual Cristo passou. Essa é o primeiro pensamento aqui que eu queria colocar para você. Portanto, de fato, Cristo foi tentado, podendo ceder à tentação, mas não cedeu, porque ele era o meu e o seu exemplo em todas as coisas. E nós podemos vencer como Cristo venceu, porque o amor e a justiça de Deus e também a imutabilidade de sua lei, ou seja, uma lei que não pode ser mudada, porque, abrindo um parêntese aqui, Adão e Eva tinham transgredido uma lei que havia lá no Éden. Mas Deus não podia mudar a lei, porque a lei de Deus é eterna como ele é eterna como o seu caráter é eterno. Alguém tinha que pagar o preço. Portanto, repetindo, o amor e a justiça de Deus e também a imutabilidade de sua lei são manifestados pela vida de Jesus Cristo, não menos que por sua morte, pois ele assumiu a natureza humana com suas debilidades, com suas deficiências, com suas tentações. Diz a Bíblia em Hebreus 4, versículo 15, repetindo esse texto, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. E também Cristo não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Ele enfrentou a tentação como um homem. E ele venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Ele nos dá, queridos e queridas, irmãos e irmãs, nos dá um exemplo de perfeita obediência. E ele tomou providências para que nos tornemos participantes da natureza divina dele. E ele nos assegura que podemos vencer como ele venceu. Sua vida foi um testemunho. E é um testemunho que, com a ajuda do mesmo poder divino que Cristo recebeu, é possível ao homem obedecer à lei de Deus. Quando nós lemos Apocalipse, por exemplo, ali nas cartas às igrejas, não é? Há várias partes ali que diz, né? Ao vencedor, não é? Ou ao que vencer. Então, a gente tem que ter em mente aquilo que a gente tem dito aqui já por muito tempo, que no conflito entre o bem e o mal, esse assunto tem que ser entendido dentro dessa perspectiva do conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Satanás, ele sempre alegou, isso começou lá no céu já, que Deus é injusto, que o seu governo é injusto, que suas leis são injustas, que são impossíveis de serem obedecidas,
que deveríamos ou poderíamos ter nossas próprias leis. E aí então, você já sabe, não é? Satanás é expulso com aqueles anjos, uma terça parte dos anjos do céu. E aí Satanás então tem êxito em levar Adão e Eva a cometerem pecado. E aí ele alega que a raça humana decaída não tem poder para guardar a lei de Deus. Então Cristo ele vem na nossa natureza humana. Quando Cristo assume a natureza humana, o mundo tinha mais ou menos 4.000 anos de pecado. Satanás então agora acredita que ele pode ter êxito, porque todo homem que viveu até então pecou. E Cristo agora em natureza humana também pecaria, isso na mente de Satanás. Mas ele prova que é mentira, que é possível sim obedecer à lei de Deus, na natureza humana. Ele dá essa prova para você e para mim. Portanto, nesse conflito entre ele e Satanás, fica claro que Satanás é mentiroso. E quando você, preste atenção, quando você exerce fé nessa mensagem de que é possível vencer as tentações, as tendências herdadas, as tendências cultivadas para o mal, você está justificando a Cristo perante todo o universo que está de olho nesse conflito cósmico que se estende até nossa geração, que eu acredito que está chegando ao fim, porque há um limite, não é? Há um momento em que Deus ele vai intervir. Agora, quando a gente começa a colocar aquele ensinamento que salvação se resume em apenas o que Cristo fez, e basta aceitar a Cristo, e está tudo certo, e nós somos pecadores, enquanto estivermos aqui vamos continuar pecando, e que somente quando chegarmos no céu é que não pecaremos mais, em outras palavras, que somente quando chegarmos no céu não cederemos mais às nossas tendências herdadas e cultivadas, porque aí a natureza humana pecaminosa será tirada, aquela coisa toda, nós estamos justificando a quem então? A Satanás. Talvez você nunca tenha parado para pensar por esse prisma, não é verdade? Então, quando Cristo veio aqui como homem e se manteve irrepreensível durante toda a sua vida, isso perturbou grandemente Satanás. Porque até então todo mundo que tinha existido na natureza humana tinha pecado e Jesus não pecou, amém? Essa é a prova que ele dá para você e para mim, que nós podemos também vencer. É claro, a Bíblia diz que todos pecaram, mas não importa que todos pecaram. O que importa é que ao nascermos de novo, as tendências herdadas e cultivadas podem ser eliminadas. Isso significa aperfeiçoamento do caráter. É nisso que nós temos que nos fixar. Aperfeiçoamento do caráter. Isso aconteceu com Enoque e aconteceu com tantos outros personagens da Bíblia que até pecaram, até caíram, mas se levantaram e pela fé conseguiram a vitória. Paulo e a tantos outros que alcançaram a vitória. Portanto, devemos entender que a obediência de Cristo não é completamente diferente da nossa obediência, tá? O grande mestre Jesus, preste atenção nesse pensamento, veio ao nosso mundo não somente para fazer expiação pelo pecado, ou seja, não apenas para nos perdoar, mas também para ser um mestre tanto por preceito como pelo exemplo. Então, Cristo não é apenas substituto, justificação pela fé, mas é também nosso exemplo, santificação pela fé. Ele veio mostrar ao homem como guardar a lei na natureza humana, de modo que ele não tivesse nenhuma desculpa, ou seja, de modo que o homem não tivesse nenhuma desculpa de seguir o seu próprio critério imperfeito. Interessante, não é? Então não há desculpa, né? Porque ao olharmos para Cristo em nossa condição e sendo um vencedor, qual é a desculpa que nós vamos dar para pecar? Então nós vemos a obediência de Cristo. E ao analisarmos a sua obediência, vemos que a sua vida era sem pecado. A obediência durante toda a vida que ele viveu é uma censura aos homens e mulheres que querem ser desobedientes. A obediência de Cristo não deve ser colocada de lado como se fosse completamente diferente da obediência que ele quer de você e de mim. Cristo nos mostrou que é possível para toda a humanidade obedecer às leis de Deus. O trabalho de Cristo, por exemplo, não foi um serviço de coração dividido. Cristo veio não para fazer sua própria vontade, e sim a vontade daquele que o enviou. Ele declara: andai nas pegadas de minha qualidade de filho em toda obediência. Eu obedeço como sócio da grande firma. Deveis obedecer como em sociedade com o Filho de Deus.
Muitas vezes não vereis claramente o caminho. Rogai, portanto, a Deus, e Ele vos dará sabedoria e coragem e fé para avançar, deixando todas as questões com Ele. Portanto, precisamos compreender, na medida do possível, porque este assunto é um assunto profundo e espantoso, não é? À medida que nós vamos estudando. Na medida do possível, precisamos compreender a verdadeira natureza humana de Cristo. O divino e o humano foram unidos em Cristo, e ambos eram completos. E nosso Salvador assumiu a verdadeira relação de um ser humano como filho de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. A fim de saber como portar-nos de forma correta, precisamos seguir onde Cristo nos conduz. Durante 30 anos ele levou a vida de um homem perfeito, cumprindo a mais elevada norma de perfeição. Portanto, embora imperfeito, escute, portanto, embora imperfeito, espere o homem em Deus. Espere o homem em Deus, não dizendo assim, se eu tivesse um temperamento diferente, eu serviria a Deus. Mas dedique-se a Ele em verdadeiro serviço. Aquela natureza foi redimida por mim, diz Cristo. Diz a Bíblia em João capítulo 1, 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não precisamos ser degradados, mas elevados, enobrecidos e aprimorados em Cristo. Podemos encontrar refúgio em Cristo. Podemos alcançar vitória e sermos mais que vencedores no nome de Cristo. Portanto, a minha oração, meu amigo e minha amiga, é que você hoje olhe para Jesus, o lírio dos vales. O lírio dos vales representa a pureza. Há várias espécies de lírios, e uma delas é uma espécie que nasce no lodo, lá na lama suja. Porém, as suas pétalas continuam brancas. Em outras palavras, ainda que você esteja numa natureza humana enfraquecida pelo pecado, você pode ser mais que vencedor em Cristo, porque em sua condição humana, Cristo venceu. E você pode também, pela fé nele, unido a ele como ele foi unido ao Pai, vencer como ele venceu. Qual é a sua tendência para o pecado? É um espírito irritadiço? Você perde a paciência muito fácil? É uma tendência homossexual? É uma tendência para o lesbianismo? É uma tendência para rancor, ódio, mágoa? Gosta de praticar maldade? Ou alguma outra coisa que você sabe no seu íntimo que não está de acordo com os princípios da lei de Deus e nem de acordo com a vontade dele? Qual é essa tendência? Saiba que ao olhar para Cristo como alguém que veio e assumiu a nossa natureza humana e venceu, não há desculpa para pecar. E que se nós irmos então hoje, ainda hoje, até Ele dará poder para que você vença. E se você vencer, exercendo fé no que Ele fez por você na cruz e no que Ele faz em você, hoje, quando Ele está lá no céu intercedendo por você, você estará então nesta geração, que eu acredito que é a última geração, justificando a Ele perante todo o universo. Mas se escolhermos ceder ao pecado, estaremos justificando a Satanás. E Satanás diz que é impossível guardar a lei de Deus. De qual lado você ficará, meu amigo e minha amiga? A escolha é sua. Eu fecho mais uma vez com esse texto de João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Pai amado e bondoso Deus, assim terminamos esta magnífica série, onde meditamos no assunto mais extraordinário, e à medida que nós estudamos, se torna cada vez mais espantoso, que é saber que Cristo veio a este mundo assumindo a nossa condição humana, a condição de Adão depois do pecado. Nessa condição, ele provou que a natureza humana, unida à natureza divina, não precisa ceder às tentações.
Portanto, ao olharmos agora para Cristo, teu Filho amado, ó Pai querido, contemplamos ele não como um super-homem, não como um Superman que já veio aqui adaptado às circunstâncias desta vida, mas como alguém que realmente passou pelo nosso terreno e venceu. E isso nos dá força, ó Pai, nos dá força para que agora temos a certeza que, além de não haver desculpas para pecar, é possível resistir todas as tentações. Portanto, que haja em nós, ó Pai, um novo nascimento, que possamos participar da natureza divina e nascer de novo. Pois a partir deste novo nascimento, essas tendências herdadas e cultivadas para o pecado passarão a ser eliminadas do nosso caráter. E eu creio que em breve o Senhor terá um povo, um grupo, um número que terá atingido a mesma condição de santidade que Enoque atingiu. E assim como ele foi arrebatado, este grupo será arrebatado também muito em breve. E essa será a maior prova perante o universo que Satanás é mentiroso quando quis dizer que é impossível obedecer à lei de Deus. Eu entrego então cada pessoa em tuas mãos. Tenha certeza, ó Pai, que o Senhor aí do seu trono de graça, no centro cósmico do universo, está ouvindo esta oração. E milhares de pessoas ao redor deste Brasil e do mundo que estão orando agora e que creram nessa mensagem estão sendo ouvidas por Ti. E que, ao viverem essa mensagem agora na íntegra, suas vidas, no que se refere à questão espiritual, jamais será a mesma. Eu entrego eles em Tuas mãos. E terminando esta oração, ó Pai, nós entendemos que a única coisa que falta para que Jesus volte é o Teu povo amadurecer e viver em sua vida esta mensagem. Quando o Teu povo aprender a atingir esta experiência de santidade e dizer não ao pecado, então Jesus virá buscar a sua igreja. Oramos no nome do Teu Filho amado Cristo Jesus. Amém. Se você deseja compartilhar essa série com outras pessoas, saiba que este material é livre para cópia. E se você deseja adquirir outros materiais deste ministério, ligue para 11 4044 9969, de segunda a quinta-feira, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Ficaremos felizes em receber a sua ligação e enviar este material totalmente gratuito para você. Que Deus abençoe a sua vida.